Tem um livro falado do inferno, não tem? Que fala sobre uma praga que era para controlar o mundo, que um cientista cria-se uma praga para as pessoas morrerem para controlar o mundo. Eu esqueci o nome desse livro. Cara, uns 15 anos atrás, 17 anos atrás, que aí falava-se, tipo, que era como se fosse uma pandemia, mas era um vírus que era para matar a humanidade para o mundo não acabar. Então, esse cientista faz esse vírus justamente para ter o controle entre planeta ou humanos. Eu não sei, eu vou tentar achar o nome desse livro. Isso não tem nem ficção, né? Porque, por exemplo, você tem um cara chamado Thomas Malthus, que é o pai do malthusianismo, que é um movimento, né? Esse cara era um cara ligado à coroa britânica, né? O Império Britânico no século XVIII, que é isso, é um movimento de controle populacional, né? E isso se estende até hoje, né? Sim. Você tinha no começo do século passado, né? No século XX, aqui inclusive no Brasil, né? Um movimento eugenista forte, né? A Unesco, que foi fundada junto com a ONU, né? A Unesco é o braço, vamos dizer, educacional da ONU, né? Fundado lá em 48. O manifesto da Unesco foi escrito pelo Julian Huxley, que é irmão do Aldous Huxley, que escreveu O Admirável Mundo Novo, que os dois socialistas fabianos. No manifesto da Unesco, ele coloca lá eugenia, né? Ele literalmente coloca que eles deveriam fazer um controle populacional, né? E um pouco mais para frente, começo dos anos 70, você teve uma instituição chamada Clube de Roma, lançou um livro chamado Limites do Crescimento, onde eles falavam assim, a gente tem que limitar a população, né? Então, tudo isso que você começa a ouvir aí, assim, a net zero, economia net zero, tudo isso está ligado com essa questão de que é uma premissa falsa. Fala assim, olha, a gente tem que reduzir a população para diminuir o consumo para salvar o planeta. Então, eles usam o planeta como desculpa, né? Falam assim, mas peraí, quem que vai decidir então quem que pode viver, quem que não pode viver? Quem que pode reproduzir, quem não pode reproduzir? Né? Então, você tira um direito humano da reprodução e fala assim, não, vem cá, desculpa, você não... Teu gene, a tua raça, você não vale a pena reproduzir você. Nós, que somos elite, somos iluminados, nós podemos reproduzir porque o nosso gene é bom. Então, cara, se tiver alguma coisa mais racista do que isso, não existe. Né? E esses caras, né? Tem esse pensamento. Esses caras que estão nesses órgãos como o Fórum Econômico Mundial, como, né, o Clube de Roma que eu falei, tem outros, na Comissão Trilateral, Bilderberg, enfim. Eles influenciam governos, influenciam política pública em vários países, inclusive, né, o Fórum Econômico Mundial tem uma escola de formação né, o Justin Trudeau fez a escola de jovens líderes do Fórum Econômico Mundial, o Macron fez a escola do Fórum Econômico Mundial, o Angela Merkel fez a escola. Então você vê o mesmo perfil, né, de políticos assim. Por quê? Porque, de novo, eles, cara, vêm... Infelizmente, o ser humano não todo mundo tem os mesmos direitos, né? Sim. Então, quando você começa, que para mim é um dos maiores benefícios, né, que o pensamento judaico-cristão trouxe para o Ocidente, foi de trazer que, né, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e que, né, todos nós temos a imagem e semelhança de Deus e somos, né, seres dotados de consciência, o que nos torna, nós não somos animais, mas esse pessoal vê o ser humano como um animal mesmo, né? Como, cara, o próprio Harry Kissinger, que eu citei, ele falou, são comedores inúteis, né? Ele não tem a crença, né, do verbo que se fez carne. Não, são completamente materiais. Eles são ocultistas, na verdade, mas publicamente são ateístas e materialistas, né? Dentro, na interna, todos são ocultistas, né? Sim. Mas publicamente eles se dizem ateístas, né? Ah, não, é a ciência, é a matéria, só, né? E obviamente são anticristãos, né? Porque, né, uma mensagem, uma das primeiras na Bíblia, assim, abre em Gênesis, é o que? Crescer e multiplicar. Né? E eles querem exatamente o contrário. Falam assim, não se multiplique, né? A gente quer que você
permaneça em céu, que você, né? E Jesus veio pregar o amor. O amor para os caras é zero. Não tem amor, né? Ao contrário, ele diz novamente que eles, isso ao longo da história, né? Como é uma elite, como que eles controlam, né? A população que é muito maior do que eles. Eles promovem ideologias para deixar todo mundo brigando entre si, né? Fragmenta a sociedade, né? Não ter unidade social, e aí eles controlam, né? Eles... E falando, Felipe, que dentro desse assunto, teve aí agora essa semana Portugal, Espanha e um pedaço da França na questão do apagão. Sim. Aí a gente fica falando de tecnologias. Se a gente cria uma moeda universal na qual está jogada na nuvem, tecnologia, a tecnologia ela vai abrir as usinas, formação de energia, água, tudo. Toda a infraestrutura mundial. Se der um pane ou essa IA tiver o controle, acabou. Então, essa questão de hospitais e tudo, né? Porque que eu já falo, seu dinheiro acabou também. Eu coloquei no caos, assim, né? Que é uma coisa ligada ao tal do grande reset, né? Sim. Porque se tem uma dívida econômica mundial, né? Não só... Todos os países estão em déficit econômico, né? Então, como que é o sistema financeiro, né? Que é controlado pelos bancos centrais. No caso, por exemplo, dos Estados Unidos, o Fed, que é o Federal Reserve. Federal Reserve não é um sistema, não é uma instituição pública, ele é privado, né? E aí você tem o banco dos bancos centrais, que é o Banco de Acordos Internacionais, que foi o primeiro banco internacional criado pós Primeira Guerra Mundial na década de 30, né? Depois da Segunda Guerra, você teve, junto com a ONU, você teve o FMI sendo criado, o Banco Mundial, outras instituições globalistas também, né? Mas esse Banco de Acordos Internacionais controla os bancos centrais, né? E isso eu já falo, eu sempre fico acompanhando eles. Já em 2022, eles já falavam que 2025 ia ser a digitalização da moeda, né? Então, o objetivo é isso, é um governo mundial, com uma moeda mundial, com uma cultura, de certa forma, globalizada, e com uma religião ecumênica global também. Obviamente, não bíblica, é um cristianismo não bíblico, um cristianismo ritualístico, religioso, mas não bíblico. Mas você acha que ainda vai manter-se o cristianismo para ter o controle? Não. Como controle? Não, o verdadeiro cristianismo nunca vai deixar de existir. Sim. Mas tô falando dessa... Mas vai voltar a ser perseguido como... Hoje já ainda é perseguido, né? Você vê na África, você tem gente sendo decapitada por... Né, se manter ali, manter sua fé. Na China, no Irã, né? Mas está cada vez mais próximo um momento onde, né, você acreditar naquilo que a Bíblia literalmente diz, né, biblicamente, você vai ser taxado de fora da casinha, né? O cara vai ser demonizado completamente, né?